salve amigos do canal Detetives Vascaínos, 26 de novembro, tô na área pra gente falar de Vasco que tem aí uma partida decisiva na sexta-feira, precisando mais do que nunca da vitória para se consolidar na Série A do ano que vem. 2026 ainda é projeto do Vasco, só que lá em São Januário as coisas estão meio estagnadas por conta de toda essa situação que se formou nos últimos dias por conta dessa instabilidade do Vasco. Eu vou te contar tudinho em relação a isso, vou trazer também novidades sobre os treinamentos do Fernando Diniz, o que se projeta em termos de time para sexta-feira, e também uma palavrinha do auxiliar técnico Emiliano, que é o filho do Ramon Dias, que na última coletiva falou um pouquinho do que pretende encontrar aí em São Januário na sexta-feira, nesse duelo aí que é super importante para ambas as equipes. Quem vencer praticamente se garante aí na Série A de 2026. Antes da gente prosseguir, eu já te peço aquele minuto da sua atenção, deixa o like, compartilhe o conteúdo do amigo, dê aquela moral que só você sabe dar, fortaleça o trabalho jornalístico, convide cada vez mais inscritos a conhecerem o nosso trabalho, para que a gente possa crescer ainda mais na plataforma e manter com excelência esse projeto jornalístico no ar. Muito obrigado. Bom, meus amigos, então vamos lá, vamos ao que interessa. Sexta-feira tá chegando, depois de amanhã, Vascão aí enfrentando o Internacional do Ramon Dias. E olha, depois dos protestos de ontem, o treinamento em São Januário é tudo silêncio absoluto. Comissão técnica, dirigentes, jogadores não evitam falar, evitam se pronunciar sobre esse momento. Provavelmente sim, vão falar depois do jogo de sexta-feira. E porque o objetivo em São Januário é se fechar. Nesse momento, o grupo tem esse objetivo e a comissão técnica também. Uma blindagem do elenco nesse momento para poder se unir em busca de um ideal. Focar na vitória diante do Internacional, até porque qualquer palavrinha fora do contexto pode trazer um clima pior do que já está lá no Vasco, em São Januário. Então, meus amigos, comissão técnica, diretoria, os jogadores estão em absoluto silêncio, estão aí unidos por um único ideal, vencer a equipe do Inter. E por conta disso evitam dar qualquer depoimento, mas estão focados, querem sim a vitória, prometem se empenhar, estão confiantes que vão dar a volta por cima e que isso aí pode ser aí um chamariz, um upgrade, um gancho para o Vasco terminar de forma absoluta aí a temporada e sim conseguir pegar um ânimo para enfrentar o Fluminense pela Copa do Brasil. Só que o momento é focar no Internacional. E por conta dessa situação, acaba que os planejamentos para 2026 deram uma estagnada, no Vasco ninguém fala mais. A situação que antes vinha sendo dialogada diariamente entre o Fernando Diniz, o Admar Lopes, a atual diretoria, o projeto meio que deu uma estagnada, tá parado, porque essa situação viva de recalcular pontos, evitando rebaixamento, fez com que o Vasco suspendesse momentaneamente essas conversas enquanto não tiver uma decisão do que se projetar para 2026. Mas todos do clube acreditam que a partir de sexta-feira sim a situação vai ser retomada, que o Vasco vai vencer a equipe do Inter, vai se consolidar na Série A de 2026 e com isso vai poder ter tranquilidade para projetar as semifinais diante do Fluminense e também a temporada de 2026. Inclusive amanhã abre a venda aí para esse primeiro jogo das semifinais contra o Fluminense. Então a gente vai
ter uma dimensão exata da situação. Em relação ao time que vai pegar o Internacional, meus amigos, o Fernando Diniz ele teve umas facilidades, né? A expulsão do David, a suspensão do Tietê fizeram com que o Fernando Diniz tivesse mais facilidade na montagem do elenco, principalmente no meio-campo, né? O treinador avaliou mudanças, mas ao que parece a situação vai ser mesmo de mudanças mais na maneira de pensar, na maneira de ser intenso, na maneira de postura do Vasco para esse jogo. Poucas peças vão ser novidades. Obviamente o Coutinho vai voltar, ele que cumpriu suspensão automática no jogo passado. Com a suspensão do Tietê, Hugo Moura tende a ser mantido ali ao lado do Barros, que é um jogador que o Diniz considera de maior pegada em relação a Cocão e o Thiago Mendes. E lá na frente, ao que parece, o Diniz vai dar uma nova oportunidade ao Andrés Gomes. Ele chegou a avaliar a possibilidade de voltar com o Verratti, mas o Andrés Gomes seguirá mantido aí ao lado do Ryan, porque o Diniz acredita que o Vasco precisa ter velocidade para contra-atacar o Inter e surpreender a equipe gaúcha em São Januário. Então, ao que tudo indica, a definição está a caminho e amanhã, quinta-feira, né, o martelo vai ser batido no CT Moacir Barbosa em relação a essas definições. Mas o Fernando Diniz voltou a conversar hoje com o grupo, ele quer a equipe concentrada, acredita nos seus jogadores, está aí depositando esperanças neles, está tentando mudar o lado anímico da coisa, o lado mental, porque trabalho não falta na visão do Diniz. Os jogadores é que não estão correspondendo dentro de campo o que precisam fazer, né, o que fazem nos treinamentos. E com isso, o Fernando Diniz acredita que na sexta-feira o Vasco vai dar a volta por cima, porque realmente, se não acontecer, meus amigos, a cobra vai fumar em São Januário. Bom, vamos dar uma pausa em relação ao Vasco e trazer rapidamente um depoimento do lado do Internacional. O Internacional que também está com a corda no pescoço, precisa da vitória, tem poucos jogos para terminar aí, está abaixo do Vasco. E na última coletiva, o Emiliano Dias, que é o filho do Ramon Dias, foi questionado sobre esta possibilidade, essa volta a São Januário, nesse reencontro com o Vasco. E o Vasco está nessa fase negativa, se o Inter poderia tirar vantagem disso. E ele respondeu aí sobre esta situação, sobre esse tema. E na visão do treinador, o Inter vai tentar aí aplicar intensidade em campo para trazer essa vitória. Vamos ouvir um pouco o que o Emiliano falou sobre esse duelo. Esa va a ser la meta, mantener la intensidad y cuando tem para matar el juego, intentar matar el juego, él juega con más tranquilidad, tem que correr menos, tem que ir a los duelos menos, ya puede controlar un poco más los juegos. Mas era toda hora y después del empate fue ainda peor. Porque vos las chances las tenés, vamos a acreditar, yo acredito mucho en el time. Y vamos a ir lá y vamos a intentar hacer lo mismo que el primer tiempo y poder ser protagonista del juego. Sabemos que lá es un campo difícil de jugar, mas si no mantenemos esta intensidad y mantenemos este volumen de juego, acho que tenemos más chance de ganar más juego do que empatar ou perder. Bom, é isso aí. Então, trouxe o Vasco, coloquei um pouco a situação do Inter e vamos aguardar então o coletivo de quinta-feira aí, que com certeza a gente já vai ter aí um time, os 11 que vão a campo do Fernando Diniz. Mas uma coisa é certa, meus amigos, o Vasco precisa mudar a mentalidade, precisa mudar a postura dentro de campo, né? Não são só as peças ali que vão fazer a diferença. O Vasco precisa ter postura, porque o Fernando Diniz já sabe quem ele pode colocar em campo e quem ele no momento não inspira muita confiança. Mas só que a postura em campo desses jogadores precisa ser outra. Todos ali precisam saber o que é vestir essa camisa do Vasco. Vocês não concordam? Então dê a sua opinião sobre esta situação. Vou indo, amanhã a gente está de volta. Um grande abraço e até lá!